O que eu havia falado a respeito de verdade, de humildade e de sacrifício, eu vou explicar para vocês agora o que está acontecendo nas frases do vice, do J.D. Vance e do próprio Trump. A coisa começa a tomar um outro nuance, vocês vão perceber por que ele está perdendo poder no partido. É inevitável, gente. Inevitável. Vamos lá. Então você sabe que o Donald Trump está com uma rejeição do tamanho de um bonde, né? Você não sabe? Então eu vou falar para vocês aqui qual é a rejeição do Donald Trump. Pesquisa da Fox News. Apenas 15% dos eleitores disseram que as políticas de Trump ajudam a economia. Você tem ideia disso, cara? 15%? Pega republicano, democrata, independente, pega todo mundo, cara. Se só 15% diz que as políticas ajudam a economia, o troço está desastroso, cara. Desastroso. E é por isso que está, sabe, definhando o poder do Donald Trump lá. Está definhando. E eu vou falar porque em casos concretos e vou dizer qual é a próxima jogada agora que eles vão tentar, que vai ser a pá de cal em todo o processo que eles estão arquitetando. Então, olha lá. Reportagem do Steve Dennis, da Bloomberg, ele chama muito a atenção sobre essa questão, e ele diz da estagnação da capacidade de Trump de impor sua agenda. O que significa isso? Não consegue colocar em prática o que ele pretendia, e o que ele consegue colocar em prática sai pela culatra. Tem coisa pior do que isso, cara? Imagine, eu contrato um diretor para uma empresa. Tá? Ele monta a agenda dele. Ó, precisa fazer isso. Tá proposta. Tá? Aí ele começa. Inicia o ano, senta na cadeira lá do presidente, do diretor, ou seja lá o que for, e começa a colocar em prática tudo aquilo que ele vendeu como ideal para o dono da empresa. Tá? Lembre que o dono da empresa, no caso, são os empresários lá da indústria bélica, farmacêutica, mídia, petróleo e o que mais faltou? Alguma agora? Bom, dessas aí. E bélica, né? Bélica já falei? Bélica, farmacêutica, petróleo, mídia, esses aí. São sempre os mesmos. Na França, lá são os pecuaristas. Bom, então esse pessoal da velha guarda são os donos. São os que não querem largar a paçoca. O poder tem que estar na mão deles. Muito bem. Então, chega para esse pessoal e diz, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos tirar imigrante, nós vamos colocar tarifa, blá, 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 blá. Isso. Todos os pontos. Os caras, vamos lá. Vamos ver. É isso? É. Montei aqui com a minha equipe, com o Green, com o Navarro. Montei aqui. Então, vai. Manda bala. Só não mexa na verba do orçamento militar. Só isso. E, claro, outros, né? Mas, enfim. Aí começa. Primeiro dia já começa a descer a caneta. Pá. Primeiro dia. Sem pensar muito, já desce a caneta. Muito bem. Só que no decorrer do ano, grande parte daquela agenda, daqueles tópicos que ele tinha colocado, relacionado, não emplacaram. A começar, por exemplo, com o recuo da China nas tarifas. Ele imaginava que a China ia baixar a margem de lucro deles. E a China aumentou a aposta. E deles aumentaram. E eles bancaram. Foram até 145, depois começaram a retroceder porque viram que não ia dar conta. Então, desde o começo a coisa não deu certo. Daí as coisas que deram certo, por exemplo, aí a deportação dos imigrantes, está saindo pela culatra, gente. Está detonando a economia, está deixando gente desesperada, a economia, o pessoal não deixa de consumir. Agora estão querendo ligar os imigrantes às companhias aéreas, vão prender o cara no check-in, o cara para de viajar. E as companhias aéreas já estão arrancando os cabelos, cara. Um prejuízo de 13 bilhões de dólares ali, na primeira parte, né, entre estacionamento e tal, despesas ali no aeroporto, né, fora as passagens. Então você tem uma ideia. Então o que ele coloca é isso, aponta a estagnação da capacidade de Trump de impor sua agenda. Não consegue impor agenda e aquilo que ele consegue dá errado. Quer pior? Muito bem. Dentre essas questões aqui, tem uma que chama atenção, porque tem três aqui, que a reportagem do Stephen Dennis, mas tem uma que realmente eu havia esquecido essa. E que está pegando lá, cara. A primeira é o caso Epstein. Isso aí já está mais do que batido, né? A segunda é a Marjorie Taylor Greene, aquela deputada que era amiga, deputada não, senadora, que era amiga do Donald Trump
e que pediu para sair, muito em função desse caso Epstein. Mas a terceira que ele coloca aqui é interessante. Claro que tem outras, talvez mais importantes do que essa, mas essa aqui a gente esqueceu de falar. Aquele cheque de estímulo de $2.000 para compensar as tarifas. Isso está criando um rebosteio geral lá, porque eu vou explicar para você. O procurador, o cara que defendeu o Donald Trump nas tarifas lá na Suprema Corte, ele disse que as tarifas não eram impostos. A gente já diz aqui, tarifa alta é imposto. Imposto alto é confisco. Confisco sem benefício é roubo. Muito bem. Aí a juíza espremeu e disse assim, mas peraí, mas como que não é? Não, não é. Quem está pagando é a China, não é o consumidor. Não é o que os pequenos empresários que demitiram 120 mil funcionários agora em novembro disseram. Os caras disseram que demitiram por causa das tarifas. Ou seja, aumento de preços. Aí ele coloca, teve um deputado que disse assim, vamos colocar um cheque, vamos retornar isso aí para a população. Aí o Trump arrepiou, o Scott Bessent arrepiaram também. Disseram, não, Deus o livre fazer um negócio desse. Porque se a gente fizer um negócio desse, a gente vai estar dando a prova de que o ônus está ficando com o povo americano. Se a gente diz que vai devolver alguma coisa, é porque a gente tirou alguma coisa. O Donald Trump deu uma cacetada no deputado e depois volta com a ideia quer dizer, insanidade total. Insanidade total. Ele rechaçou a ideia, deu um puxão de orelha no deputado novo. Tipo, você tá louco, cara. Você vai dar munição pro inimigo. E daí ele parece que esquece disso e diz lá, promessa que vai dar os $2.000. Quer dizer, um prato cheio. Se vai devolver, é porque tirou. Se tirou, tirou de quem? De quem vai devolver. Quem que é esse quem? O cidadão americano. Então quem que está pagando a tarifa? O cidadão americano. Então é imposto. Então os caras se complicam de um jeito assim, cara, que eles mesmos criam arapuca. É impressionante. É uma incompetência generalizada. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que está torcendo. Deixa lá. Continua, Trump. Vai. Dá mais 2 mandatos pro Donald Trump. Porque é impressionante mesmo, cara. Teve um internauta aqui. Não coloco. Espero que eu esqueci o nome dele. Mas depois eu vou começar a anotar o nome das pessoas que contribuem com as informações. Mas ele diz uma coisa interessante. Um ditado chinês, que o tigre não toca tambores antes de atacar. Muito bem. Mas no caso da China, a China não precisa atacar. Ela não precisa nem tocar tambores e nem atacar. Porque os caras estão se autodestruindo, cara. Sabe o desespero da pessoa que quer reverter uma besteira feita durante 80 anos? Na verdade é mais, né? Começa lá no início do século XX. Mas vamos deixar por 80 anos. Quer reverter besteira de 80 anos em um dia, cara. Não dá, meu. Não dá. Cara, tem hábitos assim de vida, de coisas que não são saudáveis. Fumou, bebeu, se drogou durante décadas. Daí quer em um dia, com a caneta, é milagre, quer fazer milagre. Quer reverter tudo, em um dia. Ou em um ano. Não dá, cara. E sem fazer sacrifício, também não dá. Então vocês vão ver, eu vou fazer um comentário aqui em cima de uma frase da advência, vocês vão ter bem claro o que eu falo desde o começo. Então, como que está acontecendo esse conflito aí, essa perda de poder, esse desmanche dos republicanos? Então, ficou bem claro na disputa, nas dissonâncias entre o Mike Johnson, né, que é o presidente da Câmara, e o líder da maioria no Senado, John Thune, né, que está mais disposto a contrariar o presidente. É isso aí. No que? Regras do Senado durante a paralisação do governo, teve racha. Condução da legislação relacionada a Epstein, teve racha. Cláusulas controversas em projetos de leis, teve racha. E responsabilidade por sanções à Rússia. Então essa briga ali entre briga de cachorro grande, né? Entre os líderes do Partido Republicano começou a desgastar o partido, isso é óbvio. Né? É óbvio. Por exemplo, na questão do shutdown, certo? O governo negociou, os republicanos negociaram com os democratas,
mas ao mesmo tempo eles bloquearam a prorrogação de créditos fiscais, o que fez o custo de acesso à saúde ficar muito caro. Milhões de americanos passaram a enfrentar aumentos elevados nos planos de saúde. Então o que adianta? Sai daqui, mas depois o cobertor está curto, gente. Essa é a questão, o cobertor está curto. Mas o principal que eu quero que vocês prestem atenção vem agora. Resposta do governo. Olha o que o J.D. Vance falou. Ele diz assim: por mais progresso que tenhamos feito, vai levar um tempo para que os americanos sintam os benefícios. Gente, ele falou isso num evento na Breitbart News. Ele falou isso. Então isso aí tem um reflexo enorme, gente, enorme. E junto a isso, tem outra frase do Trump que eu quero que você preste bem atenção, porque essa, junto com essa de vez, demonstra que os caras estão sentindo que a coisa está indo para o vinagre e eles estão querendo se justificar. E diz assim, o Donald Trump falando a questão da acessibilidade, que está dando cancha, né, para os democratas. Ele diz assim: acessível deveria ser a nossa palavra, não a deles. Então, o que o Donald Trump falando sobre orçamento familiar? Quando ele faz esse comentário, ele critica quem? Critica o povo americano. Quem especificamente? Aquele que está lutando pelo acesso, principalmente à casa própria. Está lutando contra a inflação que está crescendo. Então, esse é um ponto que eu diria o seguinte, eu sempre disse desde o começo. Os Estados Unidos têm que ter coragem de apontar o dedo para o causador do problema. Quem? O povo americano e o governo. Certo? O povo americano e o governo. Só que, dentro desse processo de apontar o dedo, tem que ser um líder, não um chefe. Tem que ser um cara que dê o exemplo. Então o Donald Trump faz uma coisa que bota um foguete atrás dele. Porque ele aponta o dedo, acusa e critica o povo que quer ter acesso. Então, quer dizer, em vez dele mudar a agenda dele, trabalhar em função do que o povo quer e combater a elite que suga as riquezas do povo, não. Ele opta por criticar as pessoas. Não é isso que eu falei que iria dar certo. Não é isso. Você tem que apontar o dedo para si mesmo. O governo americano cometeu erros, blá, 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 blá. Vocês, ou nós, povo americano, cometemos erros, blá, 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 blá. Vamos ter que fazer isso, o sacrifício, blá, 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 porque se não fizermos, vai acontecer isso. Tá. Entende? Mas não é isso que ele faz. Ele se irrita com as pessoas e diz assim: acessível deveria ser a nossa palavra, não a deles, dos democratas. Deveria ser, é que sinal que ele já aceitou que não é e que a coisa está indo para o buraco. E daí volta no Vance lá. Por mais progresso que temos feito, não vi nenhum. Vai levar algum tempo para que os americanos sintam os benefícios. Não adianta, filho. Sabe por que não adianta? Sabe por que o povo não vai ter paciência? Porque vocês não explicaram. E sabe por que vocês não explicaram? Porque vocês não têm o que explicar. Como é que vocês vão explicar que vocês estão cagando na cabeça do povo para favorecer uma meia dúzia de empresários e famílias? Volto para deixar bem claro. Olha a frase. Vamos com calma. Calma, cocada, calma. Por mais progressos que tenhamos feito, isso é na cabeça do Vance. Vai levar um tempo para que os americanos sintam os benefícios. Da onde, cara? Vai levar um tempo para que os americanos sintam os benefícios. Bicho, Vance, vocês estão tratando um problema que não existe com o remédio errado, cara.
Como é que os americanos vão sentir um benefício? Sério. Se você não ataca a causa do problema, que é a desigualdade, que é esse orçamento estúpido, armamentista e beligerante imperialista. Se você não ataca a causa dos atravessadores aí das indústrias que ganham horrores na indústria farmacêutica, na indústria financeira. Se você não ataca a causa, brigar com a Venezuela por causa de empresa petrolífera, em vez de incentivar a energia limpa, criou um problema com a energia eólica lá da China. Agora derrubaram, uma juíza federal derrubou as sanções que estava fazendo. Então, quer dizer, vai defender a indústria petrolífera, vai poluir o planeta, vai criar problema. Como é que vai explicar isso, cara? Como é que vai explicar isso? Não consegue. Porque o mundo já entendeu a jogada, cara. O mundo já entendeu a sacanagem, cara. Tem que fazer o desenho. O mundo já entendeu a sacanagem. Já entendeu que você fez promessa que não dava certo. Você já entendeu que já na primeira tacada que a China deu lá, sabe? O jogo bateu uma bolinha no cantinho da quadra. Mas a China devolveu por cima, cara. No fundo da quadra e disse assim: filho, aqui não. Então não adianta ficar insistindo no negócio que não dá certo. Daí surgem até teorias de que os americanos vão se juntar. A Rússia, a China, a Índia, ou seja, se juntar ao BRICS. Você está entendendo? O pessoal do canal vai dizer, eu duvido que o BRICS queira. Mas já tem gente começando a... Opa, mas será? De repente é isso mesmo. O que particularmente eu acho que é o certo. Baixar a bola, humildade, verdade, sacrifício. Eu falo desse exemplo, o cara tem uma empresa, tá uma oficina. Tá ele e... Um exemplo aqui concreto, uma oficina aqui de motos, tá? Tá ali a mãe no balcão, o pai consertando e o cunhado, né? Irmão da mãe ali, também ajudando o cara na oficina. Então, dois na oficina e um no balcão. E ela no balcão. Aí, de repente, esse cara cresce, monta outra oficina. Cara, o dono contrata outra pessoa. Só que esse que saiu começa a ter muito sucesso. E aí o cara começa a sacanear, começa a boicotar, começa a chamar a prefeitura, começa a pagar fiscal para ferrar com o outro que está crescendo. Bicho, o cara tá crescendo um monte, velho. Pá, contratando funcionário. Não é mais inteligente baixar a cabeça e ver como é que dá para ganhar junto? O cara ultrapassou, velho. Agora, o problema é o seguinte. Será que esse cara vai aceitar, depois de toda a lambança que o antigo patrão fez? Aí é que está. A coisa já estava feita antes das truculências, da arrogância, da prepotência do Donald Trump. Agora, então, ficou horrorosa. Sabe o que está mais fácil acontecer agora? Os Estados Unidos ir para o vinagre e a China comprar os Estados Unidos. Comprar tudo. Tá compreendendo? Então tá aí, ó. Infelizmente, a falta de sabedoria, falta de inteligência, falta de experiência, sabe? Os caras estão acostumados a tocar negócio na base do estilo mafioso. Não dá certo. Hoje, mais do que nunca, não dá certo. O mundo mudou, as redes sociais estão aí, a comunicação tomou outro rumo, as pessoas têm mais liberdade de falar a verdade. Tem meios de comunicação que estão independentes de apoio, de patrocínio, que é o nosso caso aqui. Não temos rabo preso com ninguém. Não temos rabo preso com ninguém, com patrocinador, com nada. Então, quer dizer, os grandes veículos de comunicação têm. Sim, porque os caras ameaçam tirar um patrocínio, tirar a verba. Então, o jogo mudou, filho. O jogo mudou. Se quiser continuar jogando naquele esquema tático da década de 70, vai cair o cu da bunda. Eu já estou falando, faz tempo. Pessoal, eu acho que o vídeo agora, né? Deu para vocês entenderem, né? Como é que está acontecendo todo o problema lá, né?
Infelizmente, chega esse ponto por falta de luz na cabeça do ser humano. Um abraço. Ó, vou colocar aqui uma data da nossa próxima live, tá? Para você, porque o pessoal perdeu a última live, depois, pô, mas perdi a live, não sei o que tá. Então já tô colocando aqui embaixo, em cima, aí, em cima aqui, aí, tô colocando em cima a data aqui, né, da live para você se programar, tá bem? Teve muita gente que perdeu, então avisando com antecedência. Pessoal, faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até a próxima.